Oliveira, também já podemos falar em prejuízos. O governo dos Estados Unidos começa a divulgar alguns balanços já de olho nos impactos para a economia do país. Pois é, viu, Carol? Porque a gente tem aqueles que foram mais letais, mais mortais, como o Pedro estava mostrando aqui, e tem aqueles que, apesar de não ser tão letal assim, tem danos, prejuízos enormes, que é o que eu vou separar aqui para vocês. E eu trouxe aqui, viu, gente, nos últimos 20 anos, os furacões que passaram além nos danos gerais de mais de 100 bilhões de dólares, porque a média, Carol, dos danos desses furacões, e a gente tem uma frequência maior de furacões nessas regiões ali dos Estados Unidos, fica ali na casa dos 25 bi, mas alguns deles ultrapassam muito essa marca. O Katrina, em 2005, foi um dos que passou disso, chegou à casa dos 125 bilhões de reais em danos, prejuízos no geral, tanto aqueles danos segurados, porque muitas residências também têm seguros, imóveis, enfim, propriedades, mas aqueles danos que também não são segurados e que aí também precisam de um apoio do governo. O Harvey, por exemplo, ele não foi tão letal, mas ele teve um prejuízo comparado aqui ao do Katrina na casa dos 125 bi. O Ian ficou ali na casa dos 112 bi, que foi em 2022, mas não teve, infelizmente, né, não teve tantos mortos assim como a gente teve, por exemplo, no Katrina. Agora, para o Milton, a gente já tem uma estimativa e que seja até maior do que o que a gente teve no Katrina lá em 2005, chegando a 175 bilhões de reais. Aqui pode entrar também a questão da proximidade com Helene, que acabou de passar e que tem danos, prejuízos, por exemplo, na região ali da Flórida, há grandes plantações de laranja, que daquela região é muito forte, a gente sabe muito bem disso. E a gente está falando do setor agrícola, do setor da agricultura, que acaba sendo muito impactada, é um dos setores muito impactados sempre quando a gente tem muitas tempestades, não precisa ir muito longe, a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, seja com enchentes, seja com seca, a gente vê isso acontecer, mas o setor habitacional é um dos que pode somar esse maior prejuízo aqui estimado no Milton, porque somente nessa região de Tampa e de Sarasota, a estimativa é que mais de 500 mil residências sejam afetadas. Então, para reconstruir somente essas residências, aí chega na casa dos 123 bilhões de reais. Que era exatamente o que a gente falava, é uma região densamente povoada, Exatamente. Daí os vários alertas do governo para que a população deixasse suas casas. E o que a gente já tem de imagens, Débora, é justamente casas que tiveram teto arrancado, completamente destruídas. E aí a reconstrução dessas propriedades já chega aí numa estimativa de 123 bi, fora os outros danos, que a gente sabe muito bem que existem além das residências. A gente fala do mercado de trabalho, são inúmeros empregos que são realmente já impactados. No Helene, a gente já tinha estimativa de 50 mil vagas a menos por causa disso. Acabou de passar, acabou de acontecer. Então, o mercado de trabalho é diretamente afetado. O turismo, a gente está falando de parques que foram fechados, inclusive já em Orlando, entre tantas outras coisas que a gente sabe que entra também nessa categoria de turismo. Então, setor habitacional, turismo, agricultura, tudo isso acaba sendo muito impactado em situações como essa.